É que a gente mandou em PDF e só estava configurado para PPT. É isso. Hoje a gente quer falar um pouco de agilidade com accountability. E durante o papo, a gente vai explicar o que é a accountability, né, Cassim? Porque é uma palavra muito difícil de traduzir, né? É isso, é isso. Bom, então vamos começar. Um prazer para a gente também tá aqui nessa edição de 15 anos hoje é Brasil, né? Sergipe, Aracaju. Uma honra aí. Uma honra, minha primeira vez aqui no Nordeste. Cassim é a segunda vez, Cassim? É isso, segunda vez. Bom, eu sou Henrique Gonçalves, né, conhecido aí como Contatinho, Meteoro da Agilidade. Cassim vai até cantar aí, te dei tanto. Deixa Não, pro deixa happy quieto. hour, deixa pro happy hour. Eu gosto de colecionar miniaturas de carros, então eu tenho bastante ali no meu escritório miniatura de carros. Né? Sou arquiteto nas horas vagas porque fiz o meu projeto da minha casa desde a fundação, construção, móveis planejados. Essas são as organizações que eu passei, né? Então, agilista desde 2016. Atualmente, eu sou Business Agile ali na Blip. Boa. Bom, eu sou Paulo Cassim, sou agilista, né? Trabalho com agilidade desde 2017, passei por outras experiências como programador, desenvolvedor, e essas são as minhas últimas experiências também, né? Então passei pela CIA, PagSeguro, Nubank, Zinvest, e agora eu sou Head de Operações na Tupi, que é uma empresa de carregamento para carros elétricos. Então tá bem na moda aí o assunto. Eu gosto muito de cozinhar, fotografia é uma coisa que eu gosto bastante. Também, assim como o Henrique, tem umas coleções, né? Uma das que eu gosto muito é a de os bonecos do Toy Story, né? Então eu tenho os bonecos lá, o Woody, Buzz, eu gosto pra caramba, então tem vários deles espalhados pela minha casa. Eu estou fazendo uma graduação agora no tema bem do momento, né? Que é inteligência artificial. Né? Então estou me aprofundando bastante nesse tema, né? Até um comentário que o pessoal fala assim, nós vamos perder o emprego para a inteligência artificial. Na verdade, não para a inteligência artificial, mas para quem está de fato conhecendo do assunto e se empoderando dessa ferramenta, né? Então é importante para que a gente conheça, e eu estou fazendo isso através dessa graduação. E até o final da palestra, o Cassim vai convencer vocês a comprar um carro elétrico. Né? Eu deixo para quem tiver na dúvida, depois eu convenço. Pode me procurar. Bom, então para a gente começar, a gente inicia com a expectativa geral da pessoa agilista ali quando a gente é contratado ou quando a organização ela quer contratar, né? Então, muito quando você chega lá, ou tem na vaga também, né? Então, o que é trazido é garantir ali as cerimônias da squad, suportar a evolução da maturidade atuando ali nos planos de ações junto aos times. Tem a questão do suporte no acompanhamento de desempenho ali através de métricas de eficiência, né? Então, um olhar muito para a eficiência ali do dia a dia de delivery ali da organização e dos times. E muita questão também de ajudar ali o time a remover impedimentos. E aí, para a gente aprofundar, né, nesse ponto de expectativa geral da empresa, as organizações às vezes reclamam, né, de a gente não tem mais o papel de agilista porque o pessoal só fica fazendo um monte de agenda, de dinâmica, de retrospectiva, fica fazendo cerimônia, para a gente não faz mais sentido disso. E essa vaga que está na tela, essa descrição de vaga, é uma vaga atual. E se a gente for ver ali, o pessoal continua pedindo a questão de cerimônias de time, de acompanhamento ali do PO, na manutenção do backlog, formatos ali de fluxo de valor. Só que quando fala assim em responsabilidade, em accountability referente a resultado de negócio, de estratégia, a organização ainda não traz nas vagas de agilista. Você quer comentar, fazer um comentário? Não, eu acho que aqui até queria ouvir um pouco, né? Talvez pegar um pouco da percepção da galera. Acho que assim,
hoje de vocês, né? Quem hoje tem um papel de agilista, Agile Master, Agile Coach ou correlatos, assim, vocês conseguem levantar a mão? Bom, então temos algumas pessoas. O restante da galera trabalha com produtos, com tecnologia, como que tá? Produtos. Tecnologia, End Manager, Tech Manager, quantos temos aí? Uma pessoa lá. Então, a gente tem um público bastante diverso aqui, né? Então, em termos de posições e etc. E aí o que a gente vê, né? Não sei se é a mesma percepção de vocês, mas é isso. Que as vagas, elas ainda trazem a agilidade muito como meio, né? Que é um pouco do que a gente vai falar aqui. E um papel bastante operacional, um papel bastante próximo ali do dia a dia, como habilitador ainda, mas sem ter tanta proximidade do negócio, né? Que é um pouco da provocação que a gente vai trazer aqui, que reflete um pouco no que a gente espera da agilidade também. As empresas reclamaram, né? Diminuíram a questão dos agilistas, mas quando ela vai no mercado, ela ainda procura ainda o perfil que ela acaba rechaçando ou rechaçou ali anteriormente. Uhum. E aí, uma provocação aqui para todos na sala é se a gente consegue responder essas perguntas. Se lá na minha organização, meu time, minha área, ela é capaz de responder qual a nossa missão, qual o propósito ali da área do time na organização, quais os acordos, quais os processos de trabalho, como medimos o progresso de nosso trabalho. Então, trazendo até passando a bola aqui para o Cassim, hoje, quando ele fala ali de excelência operacional na Tupi, ele acaba olhando de vários pontos ali em questão de tickets de atendimento, qualidade ali referente à usabilidade do produto, e os times acabam ali focando nisso e esquecem, né, de trazer ali o real propósito do que eles estão fazendo, o que eles estão, né, entregando ali para os seus usuários, e acabam muitas vezes não conectando ali com a estratégia da organização. E até complementando, né, esse é um slide da palestra da Marisa Paroli, incrível a palestra dela, não sei se é esse tema que ela vai trazer para a palestra dela aqui no Agile Brasil, mas são pontos que a gente, independente do papel, a gente deveria estar considerando, né, seja num time menor na organização ou numa visão mais ampla da organização, principalmente a primeira pergunta, né, que é, será que, por exemplo, no papel de agilista, que é o papel que a gente está falando aqui, as pessoas agilistas, elas têm a visão de qual é a missão da empresa, qual é a missão da área que elas estão e que papel que essas pessoas exercem na organização, né? Porque só assim a gente vai conseguir entender qual é a nossa conexão com esse negócio e como a gente de fato ajuda a trazer valor, né? E aí tem uma série de outras perguntas interessantes que são um drill down, né? uma quebra daquelas outras perguntas principais ali. E um dos pontos principais que tem, né, é quais são nossas métricas principais, né? E quando geralmente a gente fala de agilidade nas organizações, a gente olha primeiro para a eficiência, a gente acaba deixando resultados em segundo lado. Sim. E aí um dos maiores questionamentos quando a gente fala ali de final de 22, início de 23, foi o fim, né, da agilidade, né? Então, até hoje, né, na segunda-feira a gente abriu o LinkedIn e ainda estão falando referente ali ao fim da agilidade. Você acha, né, o pessoal comentando. Por quê? Muitos ali, né, tiveram muitas demissões em massa, né? Então, as pessoas chamaram ali, né, de layoff. Não, a gente está fazendo layoff, baseado, né, na cultura de startup, que o pessoal acha a cultura de startup bacana, que ocorre lá nos Estados Unidos, só que a gente acaba trazendo para o Brasil de uma forma errada, né? Na verdade, assim, teve muita redução de custo, teve outros argumentos, né? Mas o grande ponto aqui criou toda uma dúvida, né, para as pessoas. Putz, será que eu estou nesse próximo layoff?
O que está acontecendo? E aí a gente começou a questionar o nosso papel e o nosso cargo, né? Putz, esse cargo, o quanto ele de fato ele é importante para a organização, como que a gente torna ele mais importante, o que a gente faz? E aí a gente viu esses casos, né? Não só de demissões, mas de vagas congeladas, salários sendo empurrados, né, para valores menores. E eu falo assim, né, que essa palestra tem um pouco de verdades duras também, porque a gente também percebe que o agilista, em geral, no mercado, ele estava passando por um momento em que a gente teve a entrada de muitos agilistas que não tiveram tantas experiências ou um background tão aprofundado e que isso trouxe muita gente nova para o mercado e com salários, expectativas altas e que, de fato, a gente não estava conseguindo entregar essas expectativas. Então, isso fez com que o mercado também falasse, bom, peraí, será que de fato esse papel está fazendo sentido aqui em todas essas organizações? Então, teve um pouco desse questionamento também e que levou para esse questionamento maior do fim da agilidade, né? Que eu, pessoalmente, não acho que é o fim, acho que é só uma renovação, um novo momento onde a gente está refletindo sobre coisas importantes. E aí sempre gera a sensação nas pessoas, será que eu serei o próximo? Não é isso. Se você não estiver trabalhando ali referente, né, aos resultados da organização, possivelmente sim. Então por isso que a gente vai aprofundar ainda mais, né, nessa questão, para trazer aí contextos para vocês não serem os próximos. E aí um ponto bacana que a gente tem o State of Agile Report, né, que ele traz ali os principais insights ali do ano, né. E aí quando a gente olha para o Agile Report, ele consegue ali trazer respostas, né, para a gente ver se realmente a agilidade morreu. E quando a gente olha para algumas perguntas, como que o sucesso é medido? E aí quando você olha, na maioria das vezes, né, o pessoal ainda está se baseando em métricas de velocidade, métricas ali de vazão. Então quanto mais eu entrego, tá ok. Mas isso que eu entrego faz sentido ou move algum ponteiro da organização? Pode ser que não. E aí você entra ali pro gráfico do meio, quando a gente fala ali de 29%, os times e as áreas ainda também, né, eles estão ali sendo julgados por entrega e não pelos seus resultados. Então aqui a gente, será que a agilidade morreu ou será que a gente está fazendo, né, o mesmo de sempre? E o número é preocupante, né? Porque quando você fala assim que 29% só, aqui tiveram mais de 700 respondentes, acho que nessa pergunta, nessa pesquisa. 29% só é julgado, né? O sucesso é medido por entrega de valor, por ser valor que está sendo entregue. Então, assim, e os outros 70%? Né? Aí está dividido entre burn down, velocity chart, que são meio parecidos. Então, no fim, a gente não está percebendo esse valor que é o que o usuário recebe no final do dia, né? Que é o que o cliente recebe no final do dia. A gente não está avaliando o sucesso da agilidade em relação a isso, que é o que a gente sempre falou que é uma das coisas mais importantes, que está lá nos valores ágeis e tudo mais. Né? O segundo ponto que o Agile Report traz é como a transformação, né, ágil está sendo liderada. E quando a gente olha também para a maior porcentagem, são referentes ali líderes que não têm contexto com agilidade e também nas questões técnicas ali de agilidade. Uhum. Então, assim, eu tenho que transformar, eu estou ali liderando, eu estou num mercado meio complexo, onde estão reduzindo custos, então a pessoa segue ali um pensamento, muitas vezes ali trazendo coisas atreladas de frameworks, de playbooks, sem base no contexto da organização. E aí, muitas vezes, né,
a liderança acaba trazendo esse ponto, né, de o porquê os agilistas acabam falhando ali, focando em coisas operacionais e não, né, em pontos ali de resultados, né, de valor para a organização e estratégicos. E acho que um complemento muito pequeno aqui é que a gente vê que quem está liderando as transformações, né, falando de agilidade, são líderes de negócios executivos e escritório do CIO, do CTO, pessoas que estão ali dentro abaixo do CTO, CIO. Mas a gente vê pouco o papel dos agilistas, de fato, liderando esse movimento, né? E que muitas vezes esses líderes de negócios executivos, pelo menos nas minhas experiências, é o que o Henrique falou, eles têm pouca vivência da agilidade como a gente conhece e muitas vezes não priorizam ou não trazem os pontos que de fato vão fazer movimentos, ali, seja na eficiência, eficácia, e gerar transformação ágil de verdade, né? Tornar aquele negócio adaptável e de forma mais rápida e veloz, né? Para que a gente consiga se adaptar ao mercado, se adaptar às mudanças. Então é um ponto também de atenção. E aí, será que o papel da pessoa agilista ela não está sendo de atrapalhar a organização em vez de ajudar ali a organização? Aí, a partir dessa pergunta, é que as organizações elas começam a criar os seus próprios vilões. Não é culpa do agilista. A organização que traz esse direcionamento. E aí a gente comentou sobre os playbooks, né? Então, trazendo aqui também referência da Marisa Paroli, da palestra que ela fez no Caipira de 2000, né? Desse ano, né? De 24. Geralmente a gente tem lá super-heróis que trazem os famosos playbooks ali debaixo do braço e que resolvem todos os problemas da organização. Mas será que resolve mesmo? E aí outro ponto que ela traz é referente ao quanto é gasto de tempo em reuniões dentro da organização e que não levam a lugar nenhum e que deixam cada vez mais a organização, né, longe do resultado. E aqui conecta um pouco com o que a gente quer trazer aqui, né, que é o agilista também ter como referência o contexto, ele entender ali o contexto e ele ter o accountability, né, um pouco, a gente vai falar mais, mas a responsabilidade, olhar para essa organização pensando que ele é um agente de mudança ali que provoca não só mudanças no micro contexto que ele está, mas na organização como um todo. Então aqui, por exemplo, esse gráfico de cima, ele mostra o ripple effect, né, que é quando você tem uma reunião no nível sênior da liderança da empresa, essa reunião ela dispara várias reuniões nos outros níveis da organização. Então imagina o agilista, ou seja, quem seja uma pessoa facilitadora que esteja trazendo uma agenda, e aí ele traz uma agenda, vou dar um exemplo que talvez seja comum para vocês, né? Uma agenda de OKRs lá com a liderança. Se ele não entende bem a real necessidade dessa agenda, como ele vai tirar o máximo dessa agenda para que ela seja produtiva e ajude a organização, ele vai gerar, sei lá, 15, 20, 30 reuniões que vão acontecer no resto das outras camadas da organização. Isso de alguma forma acaba gerando desperdícios, né? Perda de foco e assim por diante, né? Aqui tem até o textinho embaixo que fala que 16 horas por semana poderiam ser liberadas só se a gente otimizar questões de e-mail, reuniões e tempo de foco, de fato, né? A gente olhar para como a gente gasta o tempo dentro da organização. E aí existe uma responsabilidade nossa como pessoas que estão fazendo as transformações, olharmos para isso também, né? Com responsabilidade. Boa, e o Klaus, ele traz uma provocação, e aí isso acontece nas empresas lá na Suíça, aqui no Brasil não acontece, que é a parte da estratégia. E aí na linha do tempo que ele traz, o que ele fala? Que a gente trabalha e chega no final do ano, a gente faz a engenharia reversa.
Aí a gente começa a ver ali, fazer uma retrospectiva para ver o que a gente atingiu ali durante né, a estratégia planejada, mas você nunca olha, né, o que foi feito durante o ano. Então, você estava ali trabalhando, a estratégia foi anunciada e continuei trabalhando e vida que segue, depois a gente vê se atingiu a estratégia ou não. E aí muito do que ele traz é que a gente não conecta ali a estratégia com a entrega ali, o delivery da organização. E aí, no final da palestra, a gente vai trazer ali também alguns pontos que ele se baseia em como melhorar essa conexão entre estratégia, né, e entrega. No fim, a estratégia está num lugar, a execução está em outro e não tem essa relação, né? Aí só lá no final do ano que a gente olha e fala, opa, peraí, deixa eu avaliar aqui. Acho que eu trabalhei num monte de coisa, mas não necessariamente entreguei a estratégia, né? E mais um ponto da palestra da Mari Zaparoli, que entendeu o contexto é importante, é que a gente reforça, que ela trouxe essa tirinha, né? Convido a todos os presentes a abrir a Bíblia, em Lucas 23:34, amém? E diz assim, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes as pessoas ali na organização, né, e aí conectando ali a questão da transformação com os líderes e os agilistas, muitas vezes eles não sabem o que estão fazendo, muitos porque não assumem a responsabilidade e muitos porque estão seguindo o playbook e também não estão, né, sabendo o que estão fazendo naquele momento. E aí, falando um pouco mais sobre o accountability, né, que é o título da palestra aqui. O que é accountability, né? E aí, passando para o próximo slide, então, assim, não existe uma tradução direta do inglês para o português dessa palavra. Numa tradução literal, seria algo como ser responsável por, né? Mas aí a gente vê que tem outras nuances de significado nessa palavra quando a gente vai olhar ela um pouco mais de perto, vamos falar assim. Então, o significado possível é aceitar a responsabilidade, se responsabilizar, ser responsabilizado e sentir-se responsável, né? Então é um pouco além ali. E aí, pode passar... Quando a gente fala de responsabilização, no caso do accountability e no cenário não só de agilidade, mas para tudo que a gente faz, a gente está falando que é sobre impacto, resultados e não sobre atividade, né? Então a gente aceitar a responsabilidade, a gente entender que a gente tem um resultado para entregar e como que a gente está ligado a essa responsabilidade de entregar esse resultado. É sobre a gente ser responsabilizado sobre o impacto, a gente não só ser responsabilizado pela atividade. Então, fui lá, rodei uma retrospectiva. Essa retrospectiva saíram pontos. Esses pontos eu coloquei num quadro. Tá, mas e aí? Né? O que isso leva de mudança de fato? A gente precisa ser responsável e se responsabilizar por esses action items, aqueles pontos de ação, e a gente buscar que eles sejam entregues, que a mudança aconteça. Porque senão a gente só está ali para entregar output, a gente só está fazendo a atividade, que é a dinâmica em si, gerando mais trabalho ou mais conteúdo que não necessariamente vira impacto e resultado. E não é fácil chegar em impacto e resultado. Muitas vezes no lugar onde você está na organização, esse exercício ele vai ter que ser constante, de reflexão, e ele é difícil. Você tem que se provocar e provocar o time todo para falar, tá, mas qual o impacto disso? Por que a gente está fazendo isso? Que resultado a gente quer gerar? E isso é bem difícil no dia a dia. Um ponto interessante também aqui é quando as organizações trazem ali que a agilidade morreu, que o papel do agilista morreu, muitas, ainda que, né, tem um papel, ainda continuam avaliando ali o pessoal por atividades, não olhando para o resultado, e as que extinguiram o papel, elas olhavam muito também pelas atividades que o pessoal fazia e não pelo resultado. Só que na hora de reduzir o custo, a moeda muda, né? A face da moeda. Eu vou te avaliar agora por resultado.
Só que durante a trajetória da pessoa da organização, ela nunca, né, foi cobrada ali para o resultado, responsabilidade pelo resultado. Então é uma questão ali também de mudança, né, na cultura ali da organização, de formas, né, de liderar e também, né, de acompanhar ali os seus colaboradores. E aí, aqui trazendo um pouco mais de contexto. Então, a pessoa que ela é responsável, ela aceita uma atividade, ela realiza ela e assim por diante. Enquanto a pessoa responsabilizada, que aqui a gente usa o termo também em inglês, que é difícil traduzir para o português, que é o held accountable, essa pessoa ela garante que o cliente ou para quem ele está entregando aquela atividade teve suas expectativas atendidas e está feliz com o seu resultado e impacto. Porque ela é tida como responsabilizada, né? Ela não é só responsável. Então, quando tem um exemplo lá, né, quando a gente faz aquela matriz RACI, né, que tem lá o responsável, accountable e tudo mais, tem uma diferença entre o responsável e o accountable, que é isso. Às vezes eu sou responsável por entregar uma atividade, mas se der um problema, quem vai ser responsabilizado? Provavelmente é o meu gestor. Né? Se der algum problema, ele vai receber lá o CEO lá falando para ele, falar, cara, isso aqui, o que aconteceu? Não tá legal. E aí ele vai sentir essa responsabilidade. Então, a gente como agilista, a provocação aqui é muito de a gente entrar nesse lugar de ser responsabilizado, né? De se responsabilizar, não só ser responsável pela ação, pela atividade, etc. E aí, para a gente entender a agilidade com accountability, a gente precisa desmistificar alguns pontos também. Então, vamos refletir um pouco. A agilidade não tem a ver só com práticas. Então, é o que a gente está falando. Só fazer a retrospectiva não é o que faz a mudança. Agilidade não tem a ver só com métodos. Né? Então, usar o Scrum. Se eu só usar o Scrum por si só, não quer dizer que eu vou ter os resultados. Eu preciso, de fato, garantir que aquela aplicação daquele método está acontecendo e está acontecendo de uma maneira que faça sentido e que as coisas mudem. Então, deveria ser mais sobre agilidade para os negócios e não ter mais negócios para agilidade. Né? Eu não preciso ficar colocando mais negócio ali para agilidade, né? Colocando coisas ali. Eu preciso que a agilidade seja mais para os negócios. Referente à retrospectiva, na empresa atual que eu estou trabalhando, quando eu entrei, a primeira coisa que o diretor falou foi assim: eu não sou nada contra as retrospectivas, dinâmicas e afins. Eu só quero que elas, né, as ações que saiam delas, a gente mensure e consiga ver o grau de evolução de maturidade. Então, assim, você pode encher a agenda da galera de dinâmica, só que eu quero acompanhar o que está trazendo de resultado e o que essas dinâmicas refletem no nosso resultado de negócio. E o simples ele entrega, né? Porque às vezes você não precisa pegar lá aquela prática toda cheia de etapas e etc. Às vezes você vai abrir um documento e vai colocar lá que bom, que tal e talvez, ou outras coisas. Continuar, parar, começar. E boa, funciona também. Então a gente também precisa se desapegar um pouco e ser mais agnóstico de métodos e práticas, né? E aí tem uma frase do Ari Van Benico, né, que teve no Agile Brasil ano passado lá em São Paulo, e que a gente participou, né, de um workshop com ele, e aí ele traz a agilidade, ele é um dos escritores do Manifesto Ágil, né, então ele participou, e ele traz a agilidade desde o manifesto sempre foi pautada em resultados. Só que naquele dia a gente não tinha um nome melhor para dar, e aí foi escolhido o nome Manifesto Ágil. Mas o ponto que ele traz aqui, que para mim toca muito, é esse. Sempre foi pautado em resultados. Então, em algum momento, a gente talvez perdeu um pouco esse foco, esse senso dos resultados, né? E do que está por trás ali do manifesto e tudo mais. Um ponto interessante da masterclass, do workshop que teve do Ari, é que os participantes eles sempre traziam pontos ali enviesados no contexto deles, né, referente ali à entrega, a frameworks, a processos, né, e ele sempre trazia, gente,
Agilidade sempre foi resultado. O que o pessoal, né, o que a gente trouxe de nome, o que o pessoal trouxe depois, deu um viés diferente, mas sempre foi resultado. Então ele sempre trazia os exemplos das últimas consultorias dele, né, que ele fez aí ao redor do mundo, sempre pautados em resultados e não ali nos processos ou nas práticas que ele estava utilizando. Boa, e aí também teve uma frase, né, no Mulheres Agilistas, num podcast que elas gravaram, se eu não me engano. De 2021. De 2021, onde a Mary Poppendieck participou, e aí ela falou isso, né, agilista sem responsabilidade pela entrega e resultados não é o futuro, né, ao fim, depois de uma pergunta, ela responde isso. Então, ela já tinha esse entendimento de que a gente precisa ter essa responsabilidade pela entrega e resultado, que é isso que faz com que a gente esteja na companhia e se mantenha na companhia, que é a gente de alguma forma ter essa conexão com resultados, né? E se a gente pega tanto o comentário dela como do Ari, faz mais de 20 anos que o pessoal está falando, Exato. Seja responsável pelos resultados, e a gente acaba fazendo ali o contrário. E aí, quais são os problemas e consequências dessa falta de accountability, né? Então, e aqui tem pontos que eu percebi também na minha atuação, né? Quando eu estava no PagSeguro, teve um momento que eu já estava há 2 anos dentro de um time, já tinha passado por outros times ali como Agile Master, e eu comecei a sentir esses pontos, né? Então, falta de pertencimento, eu não me sentia parte daquele time, porque as entregas aconteciam e eu não conseguia ver minha participação naquelas entregas. Né? Como que eu estou fazendo parte disso aqui? Porque eu ajudei o pessoal, fui facilitador para uma reunião de definição do produto aqui. Tipo, tá, mas é isso? Né? A forma como eu pertenço a esse time, a essa estrutura? Falta de senso de dono, então também diminuiu ali, eu senti que diminuiu o meu senso de dono, de cara, eu sou parte disso aqui, então eu tenho, eu me sinto dono disso e vou zelar pelo produto, pelo time, pelo que a gente cuida, como se eu fosse o dono de fato. Né? Então a gente começa a perder isso se a gente não tem o accountability. Falta de propósito das pessoas nas posições, né? Então, se a gente não tem pertencimento, a gente não se sente dono, a gente não sente que a gente tem um propósito para estar ali, né? E que foi o que começou a acontecer. Eu já não sentia que fazia sentido eu estar ali, né? E, consequentemente, depois vieram mudanças até de empresa por parte disso. Assim, nessa parte da questão das posições, aí quem nunca participou, que chega lá o playbook, não, a gente tem agora um design organizacional novo. Só que nunca consultaram as pessoas, né? E depois que entregaram o playbook, às vezes acabam nem repassando ali com as pessoas. Só, segue o playbook aí. Uhum. Que é a gestão da mudança, né? A gente envolver as pessoas, tá lá, né? E é um negócio mais antigo aí. E a falta de conexão com o negócio, né? Então, sem eu ter accountability, eu me responsabilizar, me sentir parte, como que eu vou entender essa conexão com o negócio? E como que eu faço com que esse time que eu cuido, esse time que eu participo das atividades, eles entendam qual a conexão do que eles fazem com o negócio maior? Porque no fim do dia, todo o time está agregando algum valor na cadeia de valor daquela organização, para que aquela organização ela entregue melhores soluções para os usuários, clientes, né, ou atendam eles melhores. Então, eu também senti muito isso, né, que sem ter um accountability, sem essa postura de responsabilização, a gente também não conseguia chegar nessa conexão com o negócio. Então, além de tudo isso, existia uma constante síndrome do impostor vivida por não reconhecer ou não receber o reconhecimento das realizações, né? Porque ainda existia esse ponto. Além de estar participando ali de toda essa dinâmica, sentia a falta de pertencimento, a falta de propósito, não recebia esse reconhecimento e não
percebia esse reconhecimento através das dinâmicas e das atividades que aconteciam. Então, tinha uma constante síndrome do impostor. Putz, será que eu sou bom o suficiente? Será que faz sentido mesmo? E essa questão que a gente comentou, né, de não receber o reconhecimento das conquistas, não conseguindo mensurar o impacto do trabalho e por que ele é importante. Então, como que, sem receber reconhecimento, sem reconhecer também esse impacto, como que eu mensuro que se está tendo impacto? Se o trabalho é importante, que eu estou realizando ali dentro daquele contexto, né? E aí volta muito no ponto que a gente já comentou, porque ainda as organizações, ela olha ali a questão de atividades, né? E aí gera esse ponto, porque assim, no dia a dia a pessoa agilista, a gente está ali fazendo as entregas, mas como a gente não impacta diretamente, ou é responsável diretamente pelo resultado, né, acaba trazendo essa síndrome. E aí o que a gente faz então, né? Então, algumas formas de ajudar a gente a ter mais accountability. Bom, o primeiro passo é a gente ter objetivos claros, tá? Então, se eu vou fazer alguma mudança, ou estou vendo alguma oportunidade de mudança, como que eu defino claramente o objetivo e aonde eu quero chegar com as mudanças que eu estou esperando fazer? Como que eu posso ter medidas claras de progresso, né, para poder avaliar se, dado o objetivo que eu estou setando, para aquela mudança que eu estou vendo uma oportunidade, se de fato eu estou alcançando esse objetivo e estou progredindo em direção a ele, né? Quais ferramentas e práticas que, alinhadas a esses problemas e objetivos, eu vou escolher para usar? E talvez não seja uma ferramenta completa ali, às vezes eu vou pegar uma parte. Putz, tem aqui uma dinâmica muito legal. Tem o método Kanban, mas putz, será que esse pedacinho aqui ele é interessante para resolver esse problema que eu estou? Eu posso pegar só esse pedacinho, não preciso pegar o todo. E alinhar esses objetivos e essas mudanças que a gente quer organizar, que a gente quer realizar, às necessidades do negócio, né? Como que isso vai ajudar, talvez, o meu time a performar melhor, a entregar produtos melhores, né? Ou a ser mais eficiente, pode ser o caso. Putz, esse time, eu tenho uma rotina aqui que ele gasta muita grana com CAPEX, porque ele investe em equipamentos. Putz, será que eu tenho como fazer uma mudança, uma melhoria, que a gente faz uma melhor gestão e com isso a gente reduz o custo? Putz, então estou conectando com uma necessidade do negócio, que é redução de custo. E aí, acho que o Henrique vai falar um pouco, né, das práticas de um artigo ali que a gente viu do MIT, que também ajudam nisso. Esse artigo do MIT, ele trouxe 4 questões assim, bem interessantes, que é você definir ali os guardrails e acelerar. Então, o primeiro ponto é a gente intencionalmente embarcar o processo, o propósito ali no processo de planejamento. Então, a gente trouxe ali, referente a, né, até trazendo os pontos ali da pesquisa né, e a provocação também da Marisa Paroli, que sempre falta ali a questão, né, do propósito, né, do porquê que a gente está fazendo aquilo, do porquê da estratégia, do porquê que a gente tem que atingir ali a meta. Né? Então, às vezes, a organização entende muitas vezes que a meta está sendo empurrada porque a gente não embarca e não traz, né, esse tipo de informação que a gente conecta ali a dar o acesso, né, aos dados e informações. Porque o que ocorre? Em muitas organizações, o dado ainda é restrito ali em C-level, então tanto parte, né, de coordenação ali, tática da empresa e operacional, ainda não tem ali contatos com métricas de eficácia e métricas quando a gente olha ali no BIT, né, a questão do resultado. E aqui não é questão que você tem que liberar o acesso geral para a organização, mas pontos chaves da organização, ela deve ter esse acesso, só que hoje ainda não tem. Estabelecer ali as políticas explícitas, né?
Então, né, o Kanban traz isso, né, o MIT reforça, né, de quais as nossas políticas explícitas referente ali à estratégia da organização. E aí o último ponto de guardrail, que acaba sendo, né, de dica deles, é fornecer os recursos na medida certa. Quantas organizações fazem transformações digitais, fazem novas unidades de negócio e não tem o dinheiro suficiente, não tem as pessoas suficientes, ou ao contrário, ela tem dinheiro demais, pessoas demais, mas como ela não está baseada em estratégia, no resultado de retorno ali, a organização acaba também não fornecendo ali os melhores recursos no melhor momento, né, e nessa medida certa. E aí o Klaus, né, complementando a provocação que a gente trouxe no início, quando ele fala ali da estratégia de entrega, né, o strategy delivery, né, o que a gente acaba fazendo no dia a dia? A gente faz ali a estratégia, a gente define ali tanto outcomes, né, resultados de médio, de curto, de médio prazos, a gente faz ali as nossas ações, né, se a gente correlacionar ali com flight levels, né, os flight itens, né, iniciativas, né, épicos, e depois a gente define ali a questão de outcomes a longo prazo. E aí, o que ele traz? E aqui dá até para correlacionar o que ele traz com o que o diretor falou para mim. Cara, vamos mensurar isso, aprender e sempre estar adaptando e fazendo a melhoria contínua na estratégia e no nosso resultado ali da organização. Então, vamos conectar essas pontas, né, e fazer, né, essa estratégia de entrega, deixando explícito ali para todos. Só fazer um ajuste rápido ali, né? Então é mais sobre a entrega da estratégia, né? Então, para a gente conseguir fazer essa entrega da estratégia, a gente precisa deixar ela explícita, né? Como que vai funcionar isso? E aí ele fala desse ciclo e ele traz aí um método para isso. E aí o método que ele traz é o método chamado, né, SOAF, né? Então, aqui nessa imagem, ele destaca que a parte do delivery sempre está ali apartada. E o resto dos boards ali são questões referentes à estratégia. E aí, com o SOAF, o que ele traz? Ele traz ali a estratégia, né, os outcomes, os resultados da organização. Ele traz os flight itens, né, que pode ser ali iniciativas, épicos, histórias de usuários, enfim. Né? Então, ele traz essa conexão e para a gente trazer essa conexão, né, de tudo isso, a gente tem que trazer ali as histórias. E o que é a história? É contar ali o contexto. Quais as métricas de resultado que eu comprovo que a minha estratégia está funcionando, juntamente quais métricas conectadas ali na nossa estratégia de delivery, ali, de entrega dos nossos produtos estão funcionando, e aí ele conecta, né, essa parte trazendo todo essa conjuntura para melhor, né, andamento ali da estratégia. E aí ele traz esses 4 pontos, né? Tornar os itens de voo visíveis no quadro de Flight Levels 3, né, pensando ali no nível estratégico, que aí os itens são ali as iniciativas da organização. Sempre está visualizando os resultados de longo, médio e curto prazo. Terceiro ponto, sempre está conectando ali os resultados com itens de voo, né, que são as iniciativas, e sempre ali fornecendo o contexto com histórias. Então, quais as métricas, como que a gente conta a história ali da estratégia conjuntamente com as nossas entregas, né, fazendo ali uma análise total. Porque é o que a gente muito ainda vê nas organizações, vai lá produto apresenta uma análise, tecnologia apresenta outra análise e no fim uma visão não conecta com a outra. E uma coisa que eu acho legal é que esse modelinho você pode usar não só para a organização como um todo, mas você pode usar até para o seu dia a dia ali, né? Que é você ter esses outcomes, né? Esses resultados de curto, médio e longo prazo que você quer gerar, quais são os itens de trabalho, quais são as suas ações,
e como você traz contexto e embasamento para essa estratégia, né? Que são as histórias. E o último ponto é que você pode usar do jeito que você trabalha hoje na organização, você não precisa ali de um playbook, de um framework, apesar que ele traz a questão ali do Flight Levels, que é Kanban, mas não necessariamente você tem que estar usando o Kanban para você usar o SOF. Bom, e aí, Henrique, só por causa do tempo, acho que a gente pode pular os exemplos e a gente abre depois para perguntas e também a gente vai ficar por aí para a gente conversar um pouco mais. Mas falando do processo de responsabilidade, né, que também é uma ferramenta muito legal, né, esse The Responsibility Process, tem o site responsibility.com, que tem essa imagem, e ele mostra como as pessoas processam os pensamentos sobre como evitar ou assumir a responsabilidade, né? Então, a pessoa, num primeiro momento, ela está ali numa fase de negação, onde ela nega um pouco essa responsabilização, aí ela passa por uma culpabilização, então se ela não entregou algo que ela é responsável, ela se sente culpada, às vezes ela vai para um lugar de justificar e muitas vezes por um lugar de vergonha. E aí nesse lugar de vergonha, ela pode ir para dois caminhos, né? Ou ela desiste e ela deixa essa responsabilidade de fato aquém ali do que ela deveria, né? Ela deixa de ser responsabilizada, ou ela de fato assume aquilo como uma obrigação e faz faz acontecer, né? De fato assume aquela responsabilidade e resolve. Então é um processo que ele não é linear, assim, da forma como eu narrei, mas é um processo que acontece com a gente quando a gente está nessa necessidade de se responsabilizar. Então, para a gente fechar aqui, né, enquanto a gente tiver agilidade com accountability, utilizando as práticas e métodos como meio para impulsionar impacto e resultados de negócios gerados, né, enquanto a gente não tiver isso, nosso papel terá cada vez menos relevância para as organizações, né? Então, ninguém quer manter, e aí a verdade dura dessa palestra final aqui, né, que ninguém quer manter profissionais, muitas vezes caros, que não contribuem e se responsabilizam pelos resultados. Então, assim, a gente precisa mudar isso, a gente de fato quer que a agilidade tenha o futuro que a gente está esperando. E se a gente não está olhando ali, vamos trazer aqui exemplos bem rapidinho para resumir. Você não está olhando o churn dos seus clientes, você não está olhando o resultado, você não está fazendo forecast, você não está olhando os seus principais clientes ali, né, mais quentes de negociação, né, e inúmeras outras métricas de resultado, né, o que você está fazendo ali na organização, né? Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Algumas perguntas, acho que ainda dá tempo, né? Acabou? Acabou? Boa. Obrigado, pessoal.